Falará agora pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o doutor Orlando Magalhães Maia Neto. Vossa Senhoria também tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, também relator deste caso. Cumprimento os demais integrantes desta Corte Suprema, eminente procurador-geral. Essa ação, excelências, foi ajuizada, como já se remarcou, passados 44 anos de vigência da chamada Lei Renato Ferrari e 35 anos de sua convivência harmoniosa com a Constituição Federal, sem nenhum ruído jurisprudencial quanto à sua constitucionalidade. Não há nenhum, por assim dizer, caldo de cultura jurisprudencial que já denotasse uma dúvida minimamente razoável sobre a questão. A lei adveio, ministro Cássio, para balizar legislativamente, com todo o foco prescritivo, a distribuição de um produto que é tecnicamente complexo, socialmente relevante e economicamente intensivo, de modo que as suas estruturas de comercialização, de distribuição, demandavam e seguem demandando um tipo de ordenação legislativa que fosse capaz de atribuir ao setor uma combinação, um ajuste fino entre segurança jurídica e eficiência econômica, e é exatamente o que se tem obtido, ministro Fux. São quase 5 décadas de acomodação juridicamente segura, economicamente livre e eficiência das mais diversas e amplas transformações pelas quais o mundo e o setor especificamente vem passando. Do cenário, na década de 70, em que se contavam em poucos dedos as montadoras presentes no Brasil, em que havia pouquíssima capilaridade distributiva, chegou-se, debaixo da mesma lei, à atual realidade em que são quase 30 marcas operantes apenas no segmento de veículos leves, há ainda o segmento de caminhões, de ônibus, de maquinários agrícolas, motos e implementos rodoviários. São quase 8.000 concessionárias presentes em praticamente 1.000 municípios brasileiros. É de se perguntar se esse cenário seria possível com algum tipo de restrição significativa de caráter normativo à liberdade concorrencial e à livre iniciativa. O diploma é, portanto, ministro Alexandre, um caso raro, incomum, de longevidade e de eficiência normativa, tendo passado por apenas uma revisão legislativa em 1990, mas uma revisão legislativa realmente oportuna, porque se fez à luz da ordem constitucional que se edificava e da ordem consumerista que se erigia com a publicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, excelências, o diploma não apenas adere à normatividade constitucional, como, na realidade, a faz render, vitaliza princípios da ordem econômica. Em termos mais estritamente jurídicos, ministro Dino, o que se diz na inicial como premissa central, pretensamente estruturante da tese, é de que a lei traduziria uma forma indevida de intervenção no domínio econômico. E aí se adota essa ideia a partir de uma concepção, peço vênia para dizê-lo, bastante radical. Por que bastante radical? Porque se crava na inicial que somente seria legítimo dispor legislativamente sobre os setores listados e inscritos no artigo 22 da Constituição, que são aqueles que sabemos constituem serviços públicos. Não seria possível, portanto, dispor legislativamente sobre atividade econômica, ao contrário do que dispõe categoricamente o artigo 174 da Constituição. No mais, como já destacado pelo colega, a inicial procura se apegar a uma nota técnica de um servidor do CAD, não uma decisão do CAD, nem sequer uma decisão monocrática do CAD, mas uma nota técnica que nada conclui em termos de juízo de constitucionalidade, propõe a modificação do diploma de lege ferenda, e o faz abertamente, de lege ferenda. De modo que, excelências, o que se faz na DPF, e renovadas as vênias, é alçar essas considerações cogitativas de uma nota técnica de um servidor a uma pretensão que beira as raias do revolucionário, porque, se acolhida, instituiria no setor um cenário caótico, dramático, de anomia. Também se diz, excelência, como um outro vetor que estruturaria a pretensão, que a lei instituiria uma espécie de imunidade antitruste no setor automotivo. Isso, renova as vênias, é objetivamente equivocado e dá conta do que estou a dizer a trajetória institucional do CAD, que examina os casos do setor que lá aportam
desembaraçadamente. Examina todos esses casos à luz da chamada regra da razão, que significa que avalia os efeitos líquidos dessa ou daquela conduta, daquele ato de concentração, dessa ou daquela estrutura de mercado. Do ponto de vista doutrinário, inclusive, excelências, a convivência, a coabitação normativa harmoniosa entre Lei Renato Ferrari e sistema de defesa da concorrência é uma discussão em rigor datada. Do início dos anos 90, nós citamos, na manifestação escrita, um estudo seminal da lavra do ministro Eros Grau, em coautoria com a professora Paula Forgione, e que exatamente essa ideia é assentada com absoluta tranquilidade, de modo que, ministro Zanin, o que se tem no diploma, do ponto de vista de sua estrutura normativa, é uma combinação muito bem equilibrada entre regras cogentes, espaços de negociação coletiva e um campo amplo de império da autonomia da vontade contratual. Quanto a esses mecanismos de negociação coletiva, é importante aqui aproveitar e destacar, eles compõem o coração da Lei Renato Ferrari e são instrumentalizados, nomeadamente, por convenções de categoria de marca, convenções de categoria econômica e convenções de marca. As convenções de marca são firmadas entre a fabricante e a sua rede, respectiva rede de distribuição, representada por uma associação. E esse mecanismo ele cumpre duas funções essenciais. Em primeiro lugar, proporciona, ao menos tendencialmente, equilíbrio setorial. E, em segundo lugar, operam, como diria o ministro Aires Brito, como janelas abertas para o porvir. Explicam a longevidade normativa do sistema, do modelo, na medida em que permitem a absorção de inovações tecnológicas, inovações de mercado, inovações jurídicas. Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados é operacionalizada e discutida em suas linhas gerais por convenções de marca, regras de compliance, novidades mercadológicas como assinatura de carros, tudo isso tem suas linhas gerais discutidas nesses fóruns associativos que, além de tudo, homenageiam o parágrafo 2º do artigo 174, que conclama a lei a estimular o associativismo. Portanto, excelências, senhor presidente, embora seja mesmo uma obra legislativa engenhosa, de autoria do Dr. Renato Ferrari, em parceria com Miguel Reale, do ponto de vista conceitual, não é novidadeira. Porque aqui o que se tem nada mais é do que a conformação legislativa de um fenômeno contratual. Isso é absolutamente comum no direito civil. Está no Código Civil, nos contratos em espécie, está em leis monotemáticas que também cuidam da economia de escala, como lei de franquias. Aliás, muitos desses dispositivos de que trata a inicial figuram na lei de franquias, lei de representação comercial, lei do inquilinato, que conforma legislativamente a exploração contratual da propriedade privada. Nada mais, ministro Dino, privatístico do que isso, sem que hoje ninguém vá arguir a inconstitucionalidade da lei do inquilinato, porque violaria a propriedade privada, porque violaria a livre iniciativa, a liberdade concorrencial. Do ponto de vista do consumidor, o CDC incide em plenitude. Não há discussão jurisprudencial sobre o tema. Há liberdade de preços para o consumidor, há liberdade de escolha sem restrição geográfica, como evidenciou o meu colega. Se alguém quiser sair daqui hoje e ir à bela cidade de Aracaju adquirir um veículo, poderá fazê-lo sem o menor embaraço. Portanto, excelências, o setor se submete a uma combinação saudável entre controle concreto e tópico da sua sanidade concorrencial, realizado pelo CAD, e uma atuação normativa do Estado na linha do 174, ex ante, baseada na formulação razoável de um quadro legislativo que seja tendente a proporcionar equilíbrio, que seja tendente a proporcionar segurança jurídica. E isso é muito bem ilustrado, como também já ressaltou o meu colega, na impugnação que se faz à possibilidade de as partes pactuarem uma cláusula de exclusividade. Se constrói a ideia de que isso violaria a livre concorrência. Ora, excelências, exclusividade é uma cláusula comum em qualquer contrato de distribuição, em qualquer contrato que lide com o fenômeno, repito, da economia de escala. E significa apenas e tão somente, como também já dito, que aquele estabelecimento somente comercializará veículos novos, porque usados podem ser de outras marcas, da fabricante respectiva. Isso cumpre uma função importante em termos de gestão da produção, tutela reputacional da marca, sinaliza confiabilidade para o consumidor, que passa a ter naquele estabelecimento a face visível de um determinado fabricante. Última nota que faço, senhor presidente, é quanto ao reparo automotivo. Esse tema foi versado por 2 dos amici curiae admitidos, embora em linhas bastante genéricas e não exatamente conclusivas, mas é preciso dizer que o artigo 28 trata
desse tema e não foi impugnado, não compõe o objeto da ação. Mas, seja como for, esse é um dos dispositivos que foi objeto de revisão em 1990 com um sentido liberalizante. Passou-se a admitir que os serviços autorizados, com os efeitos conhecidos ordinários em termos de preservação da garantia, como acontece em qualquer segmento, possam ser contratados com qualquer oficina pela fabricante, independentemente de terem alguma vinculação com as concessionárias. Portanto, Excelências, a FenaBrave pede a improcedência total dos pedidos formulados, afiançando-se com isso a estabilidade institucional, normativa e econômica de um setor central para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Senhoria.